Canadá, Nepal, Noruega e Nova Zelândia. Que tal conhecer os povos originários desses países através do cinema? Esse é o objetivo da segunda parte da mostra Cada Canto Uma História, que está em cartaz aqui, na Sala Redenção, até o dia 8 de maio. A ideia da mostra Cada Canto Uma História surgiu com o interesse nosso da Sala Redenção de trazer filmes de cineastas indígenas de várias partes do mundo. A gente já tem uma parceria com o Projeto Tela Indígena, que ajuda a gente a trazer vários filmes de cineastas aqui do Brasil, mas ficou uma curiosidade assim de explorar esse cinema de povos originários de outros lugares. Então, para o mês de abril, que é o mês da luta dos povos indígenas, a gente conseguiu juntar alguns títulos que eram do nosso interesse. A primeira parte aconteceu no início de abril, daí agora a segunda parte a gente vai ter mais filmes de outros países, assim, vai ter um filme do Nepal, dois filmes do Canadá, um filme da Nova Zelândia e um filme da Noruega. E a gente então foi atrás dessas distribuidoras, essas produtoras desses filmes e dos cineastas, os realizadores de alguns deles também. Obtendo as licenças, sempre de forma gratuita, porque é uma sala que não cobra ingresso. São conteúdos que são inéditos, a maioria deles, que é um tipo de cinema que ele vai na contramão do cinema comercial. Então, raramente o público vai ter acesso, a não ser uma sala universitária ou algum cinema alternativo. E então o Quarto Cinema, ele é uma nomenclatura que, de certa forma, engloba esses filmes indígenas que surgiram, começaram a surgir ali nos anos 80 e também nos anos 90. Os filmes estão vindo pra gente sem legenda em português, porque eles nunca foram lançados no Brasil. A gente fez uma força-tarefa, assim como na primeira parte da mostra, de legendar todos esses filmes. Depois vai ir pros próprios distribuidores que vão usar em outras programações quando vier pro Brasil. Então essa mostra também, além de estar trazendo os filmes pra cá, a gente tá conseguindo dar um apoio pros distribuidores para trazer mais filmes indígenas aqui pro Brasil. Tem todo um trabalho bem grande que já começa lá 2 meses antes, mas está dando muito certo. Então a ideia da curadoria era mais ou menos trazer essa multiplicidade de produções de cineastas indígenas pelo mundo, justamente para mudar um pouco a nossa ideia sobre tanto como vivem os povos indígenas ou o tipo de cinema que eles produzem, né? Para essa parte 2, então, a gente resolveu estender um pouco e trazer também alguns filmes até um pouco mais de ação. Por exemplo, os filmes do Canadá que vão ter o Atarnajuat, o Corredor Mais Veloz, e o Maliglutit, que são 2 filmes do Zacarias Kunuk, que é um diretor inuit. São filmes bem épicos, assim. Os 2 foram filmes que foram filmados num lugar muito gelado, então são filmes que tiveram toda uma complicação de produção, assim como o Desbravador, que é um filme de 87, do Niels Gaup, da Noruega, que é um filme que chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro naquele ano, e foi muito importante até para se trazer a questão dos debates dos povos originários da Europa, né? Então é um filme que popularizou muito esse debate, talvez também seja um filme que ajudou muito a difundir a produção do cinema indígena e de povos originários ao redor do mundo. Inclusive no dia 4 de maio, numa quinta-feira, às 7 horas, a gente vai ter uma sessão do Maliglutit, desse diretor, o Zacarias, e esse filme vai ser seguido de um debate com 2 críticos de cinema, a Carla Oliveira, que é uma crítica de cinema com interesse muito grande em filmes produzidos em outras partes do mundo, longe dessa zona mais centralizada ali de produção, e também vai ter a presença do Sérgio Alpendre, que tem um interesse muito grande no cinema do John Ford, e por conta disso, o fato do Maliglutit ser inspirado no filme Rastros de Ódio, do John Ford, a gente acha que vai ser interessante trazer essa visão, esse comparativo, assim, e tentar destrinchar um pouco essas 2 produções em paralelo. Kebakoba, também conhecido em inglês como Dumb Mountain, é um filme nepalês, é do mesmo país que passou um outro filme na mostra anterior, no Mafung. Esse filme trata sobre, basicamente, as tradições nas famílias indígenas nepalesas e os conflitos que essa tradição traz. E além disso também a gente conseguiu com o projeto Ngataô Sound and Vision da Nova Zelândia
o documentário Patu, da Merata Mita, que é uma cineasta maori, que é uma das principais diretoras, não só indígenas, mas diretoras mulheres da Nova Zelândia. E esse documentário é um dos principais trabalhos dela e também demarca um interesse em documentar um período histórico da Nova Zelândia, que foi uma onda de protestos que tiveram no início dos anos 80 contra o apartheid. Essas manifestações tiveram uma repressão muito dura da polícia e ela mergulha muito nesses eventos históricos, assim. A mostra vai acontecer todos de segunda a sexta, às 16 e às 19 horas. E só para contextualizar, a Sala Redenção ela está fazendo 36 anos, tem bastante história aí, várias gestões. Então, só reforçar que é uma sala pública, 100% gratuita, com 2 sessões diárias, às 16 e às 19, de segunda a sextas-feiras, e são todos sempre bem-vindos.